Olá! No trabalho desse trimestre, apresentaremos o romance Chove Sobre Minha Infância, escrito por Miguel Sanches Neto. Ao decorrer do vídeo, apresentaremos 9 tópicos, que irão desde o foco narrativo até o comentário interpretativo crítico. Esperamos que agrade a todos. Bom, sobre o foco narrativo, começa com o narrador em primeira pessoa, sendo o narrador personagem protagonista, que descreve os fatos, episódios de sua vida, começando com uma linguagem mais formal no início da história, seguindo com uma narração mais simples e lírica, pois acaba se passando do ponto de vista de quando menino. É um texto em parte ficcional, mesmo soando de forma memorialística e autobiográfica, pelo uso de nomes e figuras reais, mas que entretanto busca sua verossimilhança na realidade existencial, psicológica e histórica do próprio autor. Irei falar agora um pouco sobre os personagens. Miguel, o protagonista. Uma criança solitária que amava a literatura, onde é capaz de compreender as pessoas à sua volta. Quando percebe a chegada do padrasto, Miguel acaba adquirindo um ódio por Sebastião, o mesmo, onde seu padrasto odiava sua amada literatura. Pai, o qual o protagonista é órfão. É descrito como um homem de bom coração, mas prisioneiro de sua miséria. Mãe, viúva, e viviam humildemente com o dinheiro que recebia, costurando para prostitutas, apesar da filha de rico fazendeiro. Sebastião, padrasto de Miguel, um caminhoneiro sem muito estudo, porém um homem austero. Trabalhador, honesto, incapaz de lograr um agricultor. Todavia, Sebastião nutre profundo desprezo a todo trabalho que não seja braçal, e procura educar a família na doutrina do trabalho duro no campo, ou junto a seralista de que se torna proprietário. Zé Carlos e Luiz, filhos de Sebastião, os quais tiram notas menores que Miguel, porém trabalham melhor do que ele, e por isso recebem mais elogios do pai, Sebastião. Irmã Carmen aparece só no final do livro com a finalidade de desmitificar o pai e apresentar o discurso do padrasto. O discurso este de apaziguamento entre os dois. Chove Sobre Minha Infância é uma narrativa que vai se construindo através da memória do narrador, que avalia tudo aquilo pelo qual passa através de sua visão centrada em seus sofrimentos e de suas experiências. Entretanto, não se trata de uma autobiografia, já que o narrador protagonista, que é o próprio Miguel, narra e vivencia os fatos no tempo presente em que supostamente aconteceram. Em alguns momentos, sofre a intromissão do narrador adulto, que seria o outro Miguel, capaz de compreender e julgar os acontecimentos de sua infância. E é nessa tensão entre recordação e ficcionalização, revelação e moralização que se caracteriza o tempo psicológico da narrativa. A obra é ambientada espacialmente em Piabiru, cidade na qual o autor foi criado, situada no noroeste do Paraná, fato que corrobora para a mescla entre o real e o ficcional. Ao reproduzir a sociedade do interior paranaense, Miguel Sanches Neto não está apenas estabelecendo um perfil histórico, social e econômico do Estado, mas faz um retorno ao modo de organização social presente no interior paranaense entre as décadas de 1950 a 1980, um período de muita transformação dentro do Estado do Paraná. É um livro escrito para comover o leitor. Quanto à construção, temos um romance montado a partir de uma linguagem simbólica que assimila as linguagens da crônica, da poesia e do conto, o que confere à leitura do texto uma leveza e um ritmo alucinante, contrariando as fórmulas narrativas inventadas pelo pós-modernismo. O livro inicia-se com o protagonista já adulto lançando seu olhar sobre seu passado, sua infância. Chovia demais naquela manhã, uma chuva que molhava o piso de vermelhão da varanda da casa onde morávamos, naquela época já de aluguel. Uma casa velha de madeira, a varanda circundada pela mureta de alvenaria. A chuva alagando o território onde brincava de escorregar no piso. Sozinho na varanda, a chuva a me isolar dos amigos e da família. A sensação de abandono me punha a escrever nas paredes, náufrago do tempo lutando para estabelecer contatos. E quem seria esse interlocutor que o menino procurava? Algum amigo, alguém da família, talvez todos, mas principalmente o eu adulto que a criança se tornaria.
A partir daí, a narração assume o ponto de vista do menino, com uma linguagem simples, lírica e convencional, de acordo com sua idade, que vai nos contar os fatos marcantes da sua vida dos 3 aos 17 anos. Fatos estes que se transformam em símbolos, pela força das metáforas, que vão moldar o caráter e a formação moral do personagem. Primeiro, o fato que divide sua história em pré-história e história propriamente dita é a morte do seu pai analfabeto, que dali herdou os cadernos brancos e a missão de preenchê-los. É a partir daí que se delinea sua vocação como homem das letras, que passa pelo papel de leitor passivo ao de escritor ativo, leitor da sua realidade e escritor do seu próprio destino. O segundo fato marcante é a chegada do padrasto. De repente, o menino vai até o quarto da mãe e descobre na cama, ao lado dela, um homem. É Sebastião, que traz consigo mais 2 irmãos para o pequeno Miguel. É o início de sua via crucis, pois os valores ortodoxos e anacrônicos do padrasto vão construir uma barreira intransponível entre eles. Já na escola fica marcada a diferença. Zé Carlos e Luiz tiram notas menores que Miguel, porém trabalham melhor que ele, e por isso recebe mais elogios de Sebastião, que só recebe recriminações. As ruas em Miguel parecem mais doloridas do que nos outros, e o ódio pelo padrasto aumenta cada vez mais. Ele não quer ser o sucessor do seu padrasto em seus negócios rurais. Miguel encontra nos livros o sossego e o mundo que o ajuda a suportar a realidade. Para o padrasto, ele é um caso perdido. O hábito da leitura o acompanha quando ingressa no colégio agrícola, lugar onde, na contramão do senso comum, envereda pelos livros que vão consolidar sua consciência crítica, de Augusto dos Anjos a Marx, passando por Kafka e Eduardo Galeano. A partir daí, Miguel vai transformando seu gosto pela leitura em vocação, e já escreve seus primeiros poemas. Porém, antes de se tornar escritor, tornou-se professor, fez mestrado e doutorado, enfim, venceu na vida seguindo o caminho que escolheu. A sua vingança contra um padrasto que encarnou todos os percalços enfrentados por um menino adolescente na descoberta da vida, nos seus ritos de passagem, na história social, que de resto se parece com a vida de muitos meninos brasileiros pobres do interior. É a formação, o amadurecimento psicológico de um indivíduo dentro de condições sociais e afetivas díspares. Um terceiro fato marcante para a reprodução da obra é a carta escrita pela sua irmã Carmen. Na verdade, um truque narrativo, que vem para desmistificar o pai e apresentar o discurso dado pelo padrasto, discurso extra de apaziguamento entre os dois. O livro acaba sendo um acerto de contas com a vida. Miguel lutou contra sua destinação, ser lavrador, e assim cumpriu o seu destino, ser escritor. Vindo de um povo basicamente iletrado, recebi a tarefa de ser seu porta-voz. Escrevo por isso, para fazer com que falem estes entes sem discurso. Pode até ser uma justificativa tola, mas como ela pesa para mim. Se você não a compreende, é porque sua história é outra. Você não sente o travo amargo de um silêncio centenário. Daí esta minha vontade de habitar folhas em branco para gastar esse extenso estoque de silêncio, para dissipar essa herança de desejos. Aprender a escrever foi a única saída para dar uma condição letrada à extensa ignorância de meus antepassados. O livro se encerra com o protagonista já adulto voltando à sua cidade, e assim percebe que ele não pertence mais a ela, e nem ela pertence mais às lembranças do seu passado. A mulher se aproxima do balcão para me perguntar se sou daqui. Respondo seco: fui. Muita gente que partiu tem voltado, mas não conheço ninguém, sou nova na cidade. Não digo nada, apenas olho as árvores do outro lado da rua, a velha praça e o local onde havia uma televisão. Ali, nós, crianças pobres, assistíamos velhas novelas. Onde que o senhor mora? Numa cidadezinha chamada Memória. Não sei onde fica. Diz a mulher enquanto me vira as costas para atender um jovem. Irei falar um pouco agora sobre o autor, Miguel Sanches Neto. Nasceu em Bela Vista do Paraíso, Paraná, em 1965. Era poeta, ensaísta, escritor e crítico literário, mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina.
tem seu primeiro livro de poesias, Inscrições a Giz, publicado em 1991, com o qual recebeu o Prêmio Nacional Luiz Delfim. 2 anos depois, passa a dar aula na Universidade Estadual de Ponta Grossa. No mesmo ano, trabalha como crítico na Gazeta do Povo, por indicação do colega e escritor Dalto Trevisan. Em 1994, publica seu primeiro livro de ensaios, O Artifício Obsceno, visitando a Polaquinha. Mesmo ano em que inicia seu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em São Paulo, concluindo em 1991. Em 2000, publica a coletânea poética Venho de um País Obscuro, e o primeiro romance Chove sobre Minha Infância, que o projetou como escritor renomado. O livro foi traduzido para o espanhol em 2003. Volta a dar aulas em Ponta Grossa, além de estrear como escritor de contos. Com o livro Hóspede Secreto, recebe o prêmio Cruz e Souza e da Fundação Catarinense de Cultura. No ano seguinte passa a colaborar com a revista Carta Capital e lança o segundo livro de crônicas, Herdando uma Biblioteca. Em 2012 é contratada pela editora Entre Seca para escrever um romance sobre o nazismo projetado em deportações. Assina um contrato com a Companhia das Letras para a publicação de seu romance, A Máquina de Madeira. Pede para interromper sua coluna na Gazeta do Povo depois de 9 anos de colaborações semanais. Escritor eclético, tem navegando por diversos gêneros, porém, tem um alicerce em sua obra no romance. Já no contexto histórico, se passa entre as fases de sua vida, desde sua infância até sua fase adulta, de forma psicológica, ocasionalmente voltando ou avançando nos acontecimentos de sua história, onde também evidencia uma época de transição social e econômica da sociedade paranaense, a mecanização agrícola e o consequente aumento da urbanização, em meados da década de 1960. O conflito estabelecido pelo personagem principal do livro se dá quando ele retorna à infância. Esse retorno permite ao narrador que ele relabore os acontecimentos da sua infância, fazendo com que ele entenda alguns fatos que foram determinantes na formação da sua personalidade, entre eles o gosto pelos estudos, especificamente pelo ato de escrever que ele herdou da mãe. O Miguel adulto, que faz retorno à infância, já no primeiro capítulo do livro percebe que desde os seus primeiros anos de vida ele sentia essa necessidade de se comunicar. A partir da sua duplicação, ele expõe tanto aspectos exteriores quanto interiores da sua personalidade. É interessante observar que ele evidencia tanto as suas virtudes quanto as suas fraquezas. É como se o Miguel adulto se colocasse diante de um espelho, a qual possibilitaria o reconhecimento do seu outro, ou seja, o que ele é originalmente. Contudo, esse ato de reconhecimento ele se dá aos poucos conforme a narrativa vai se desenvolvendo na narração do Miguel. A resposta está no final do livro, quando com a ajuda da irmã ele consegue entender boa parte das suas angústias. E ele compreende que sua personalidade e identidade é formada por aquilo que ele herdou do pai e pelos exemplos do seu padrasto.